Queridos radiovintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor que é para nossa meditação. Aleluia. A palavra de Deus, lançai a rede, é o trecho que nós temos aqui em nossas mãos para a nossa meditação. Aleluia. Que diz Mateus capítulo 13, versículo 47 a 51. E depois Romanos 2, 5 a 11. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Romanos capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 5 ao versículo 11, diz: mas segundo a tua dureza teu coração e penitente em tesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Queridos radiovintes, amigos, aqui está, lançai a rede, é o texto que nós fizemos a leitura e queremos chamar a sua atenção para a observação da palavra de Deus. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, ao que apanha toda a qualidade de peixes. Versículo 47 do capítulo 13 de Mateus. Aqui está a situação, ao ponto da gente observar que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar para pegar peixes. Também da mesma forma, no mar, apanha toda a qualidade de peixe. Não quer dizer que vai pegar só os bons, pega todos que caírem na rede. Então, o evangelho é isso. Todos que vierem a Cristo, ele não lança fora. Ele diz, mas todos aqueles que vêm com a sua qualificação, e uma pessoa que tem o seu prazer de exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Porque somente no final dos tempos, no momento determinado por Deus, ocorrerá a separação entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto. É o que está escrito. Vai ter a separação entre o bom e o mal, e entre o justo e o injusto. Por essa causa, todos eles que vêm ao Senhor, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Então, queridos radiovintes, amigos, a parábola da rede é semelhante ao trigo em alguns aspectos. Ambas mostram a convivência temporária nesta vida entre os bons e os maus, e a separação final entre eles. Portanto, as duas parábolas concluem afirmando que essa separação inevitável e inadiável entre um e outro ocorrerá na consumação dos séculos, conforme Mateus 13, versículo 40 ao versículo 49. Então, querido rádio ouvinte, na parábola da rede, somos advertidos à paciência, a evitarmos o julgamento e advertidos quanto ao julgamento precipitado e a convivermos com todas as pessoas, sejam boas ou más. Esta é a última das 7 parábolas registradas de Mateus capítulo 13. Apresenta o fim da dispensação da graça e o juízo final. Nesta parábola, glória a Deus, 5 elementos se destacam: a rede, o mar, os pecadores, os peixes e os anjos. Você observou? Desses 5 elementos, nós podemos descrever aqui
A rede, por exemplo, o reino dos céus diz respeito nesse texto à semelhança de uma rede lançada ao mar. O tipo de rede mencionada neste versículo é a de arrasto, aquela que se arrasta para pegar os peixes, empregada em pescaria de varredura chamada, que recolhe todos os tipos de peixe. E vem a malha dessa rede. A malha desse tipo de rede recolhe toda a espécie de peixes, bons e ruins, úteis e inúteis. De modo semelhante, quando a igreja lança a rede por meio da pregação do evangelho, alcança e abrange todo tipo de pessoas, sem qualquer discriminação, diz a palavra. Entretanto, nem todas permanecem em suas malhas, visto que entre o povo de Deus há muitos que não são verdadeiramente leais a Cristo e a sua palavra. Esta parábola para trazer essas ilustrações e mostrando que o Senhor Jesus manda lançar a rede. A rede não discrimina os peixes. A rede mencionada na parábola é manejada por vários pescadores, glória a Deus. Há também a rede individual de pescar, como a popular tarefa e outras modalidades. Isso ilustra também a pescaria espiritual em Mateus capítulo 4, versículo 19. A evangelização de massa, ou coletiva, ou individual. A rede da pescaria espiritual para o reino de Deus, lançada no dia de Pentecoste, continuará a ser usada até o final da dispensação da graça. Ou seja, assim como Pedro estava ali lançando a rede, pregando a palavra, depois daquele momento que recebeu o poder de Deus em sua vida, ela continua sendo lançada essa rede, o homem continua trabalhando, pregando o evangelho. O mar representa a humanidade. Ali tinha muitas pessoas, por isso que se arrependeram ouvindo a palavra de Deus. Então, o mar, na linguagem figurada da Bíblia, que inclui as parábolas, representa a humanidade de modo em geral. Conforme Isaías 57, versículo 20, Daniel 7:3, Apocalipse 17:15. Meu irmão, são muitos trechos. O que a Bíblia sugere acerca do mar não está limitando apenas a sua superfície. Envolve também a sua profundidade e obscuridade por causa das trevas do pecado. Todavia o evangelho tem o poder de resgatar do fundo do mar o mais vil pecador. Glória a Deus, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, segundo do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, está a palavra de Deus. Quando a rede é lançada ao mar, recolhe toda espécie de peixes. Assim também o evangelho, glória a Deus, diz a palavra, a ninguém discrimina, mas é pregado a toda criatura, conforme Marcos 16:15, Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. A seleção não é feita pelos pescadores na malha da rede, mas depois que a rede é recolhida à praia, aí sim a separação entre bom e maus será executada na consumação de todas as coisas, onde o pescador legítimo é Cristo, que fala ao nosso coração, que é o tema central do evangelho, onde ele tem toda a autoridade para escolher os bons e jogar fora os ruins. Então, os pescadores, o texto não destaca os pecadores como tais, mas o seu trabalho, isso é instrutivo, aleluia. Então, o trabalho constitui em lançar a rede, a puxá-la para a praia, separando os peixes bons dos ruins. Naturalmente, esse ponto representa a missão principal da igreja de Cristo aqui na terra, na sua evangelização e discipulado. Queridos radiovintes, amigos, aqui está a palavra que nós observamos, a convocação dos 12 pescadores de Deus, de homens para o reino de Deus. Como alguns dos discípulos eram pescadores, Jesus sabiamente usou
esta parábola em virtude da relação que trabalhava nessa prática. Foi por isso que, ao convidá-lo, estimulou-os a serem pescadores de homens. Marcos capítulo 1, 16 e 18. Ele diz: da agora em diante vós sereis pescadores de alma para o reino de Deus. Então, suas redes seriam outras. Receberiam pessoas de toda classe, de raça, cultura e nação. É exatamente o que é o Evangelho, é a palavra do Senhor que chega a todos os povos com pleno vapor de poder, de unção e de glória. Aleluia! Incontamináveis pescadores de homens, é o que Jesus quer. O número de pescadores começou com 12 homens e tem se multiplicado em milhões através dos séculos, apesar de todas as investidas do inimigo de nossas almas para deter o Evangelho e também o avanço da igreja. Então a rede continua firme, jamais se rompeu, jamais se desfaz, pois é a palavra, é o poder, é o Evangelho de Cristo. Cada crente, um pescador de homens. Todos ganhadores de alma, é um pescador neste grande mar da vida. Por conseguinte, é missão de cada crente ser um pescador de almas para o reino de Deus. Aleluia, conforme Marcos 16 e 15. Jesus deu a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A ordem imperativa de Marcos, capítulo 16, 15, não é para um grupo específico, mas para todos aqueles que pertencem à igreja de Jesus Cristo. Por isso, querido rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta, os peixes que caem na rede, aleluia. Sabemos que a rede não discrimina nem seleciona os peixes. A parábola diz que a rede apanha peixe de toda espécie, bons e maus. A igreja, aleluia, num certo sentido, é a continuação da rede, pois a ela é chegada todo tipo de pessoa. Então os peixes bons e ruins, os crentes verdadeiros são os bons, os ruins são aqueles que têm nome de crente e não o são. Era esse o caso dos fariseus na época de Cristo, crentes que era apenas de aparência. O Senhor Jesus deixou isso muito claro em Mateus 23. O ensino de Jesus nessa parábola não é diferente de outra, glória a Deus, de outras como ele falou, como é o da distinção entre o trigo e o joio. A separação só é feita no momento apropriado. A igreja visível e local, em seu rol de membros, tem uma mescla de crentes espirituais e carnais. Uns são partes integral da igreja como servos fiéis ao Senhor. Outros são apenas acompanhantes, ninguém sabe até quando. E com toda essa gente misturada, às vezes torna-se difícil distinguir quem é na vida comum ou uma igreja local visível. Quer dizer, aquele cristão verdadeiro ou cristão falso. O apóstolo Paulo declarou que nem todos os que são de Israel são israelitas, lá em Romanos 9, 6 e 8. Muitos se dizem cristãos, mas não são. Pertencer à igreja visível não implica ser membro da igreja verdadeira. Há pessoas religiosas que se batizaram em água, todavia nunca foram lavadas pelo sangue de Cristo. Tem muita gente assim, pessoas que se professam cristãos, entretanto, interiormente não possuem qualquer sinal do cristianismo bíblico. Isso é lamentável. Então, grande e terrível será a surpresa dos que aqui na terra permanecem na incredulidade até a morte, e também para aqueles que confiam em suas religiões, em suas boas obras, em seus sacrifícios, também nos homens ou nos anjos. Isso aí vai ser grande a surpresa. O papel dos anjos no final dos tempos, diz a palavra, lamentavelmente tem havido distorção, a falsa doutrina quanto ao papel dos anjos em relação à igreja e ao mundo presente que nós vivemos. Na atualidade dispensação, é o Espírito Santo que está formando ativamente e não os anjos.
segundo a Bíblia, no final desta dispensação, na volta de Jesus Cristo, a sua igreja amada, ao encontro dela, os seres celestiais, aleluia, entrarão em ação no arrebatamento dos vivos, na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Quer dizer, vai ser um arrebatamento dos vivos e na ressurreição dos mortos em Cristo. Então, queridos irmãos, amigos, o reino de Deus, aleluia, é anunciado a todos, porém, a maioria dos homens é indiferente e permanece na miséria do pecado, contentam-se em ser um cristão meramente nominal, que não adianta nada o homem ser um cristão apenas nominal. Nós temos que nos manter vivos, alegres, felizes, exaltando e bendizendo o santo nome de nosso Pai Celestial. Diante dessa realidade, esta parábola ensina-nos a definir nosso papel. Lançam a rede ao mar para apanhar o maior número possível de alma para Cristo. Que o Senhor nos permita, meu irmão, entender a rede da salvação e convidar a todos os homens para que se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho, tá bom? Então, que o Senhor nos permita entender a rede da salvação. Convide, meu irmão, alguém, seu amigo, uma pessoa, o seu vizinho, para participar, glória a Deus, desse trabalho e seja também um pescador de alma para o reino do Senhor. Oremos em o nome de Jesus. Soberano Deus e Pai que está no céu, obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra. Nesta oportunidade, Senhor, falando da rede, que é o Evangelho, meu Pai, que estamos lançando aqueles que nos ouvem, que o Senhor faça a parte devida, como diz a Tua palavra, que o Senhor disse que envia a mim se o Pai não trouxer. Então que o Espírito do Senhor toque no coração de todos aqueles que nos ouvem nesse momento e faça-se, portanto, um salvo pelo poder do Evangelho. Em o nome de Jesus te peço e agradeço desde agora e para todos sempre. Amém.